Muito bem, irmãos, nós estamos hoje diante da mesa da comunhão, da ceia do Senhor, desse tempo que trata profundamente a nossa vida, o nosso posicionamento de quem nós somos em Cristo Jesus. É um tempo de reflexão para a igreja. E nesse tempo eu quero compartilhar com vocês sobre o tema As Conquistas de Cristo. Nós precisamos olhar para a mesa da comunhão e nos lembrar aquilo que Cristo conquistou em favor da minha vida e da sua vida. A obra redentora e a vitória do Senhor em favor das nossas vidas. A igreja, ela tem uma grande ênfase em pregar a mensagem da salvação que há em Cristo Jesus. As boas novas do Evangelho. Essa, sem dúvida, é a maior mensagem que a igreja é compromissada com ela, né? Nós estamos constantemente ministrando, falando. Isso está na mentalidade, no coração de cada um que é crente, que entende a importância e o poder que há na obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Né? Você chegou aqui por causa disso. Alguém um dia pregou essa viva mensagem de salvação para a sua vida. Ela começou a fazer sentido para você. E aí você começou a se aproximar dessa realidade. E a gente vai trabalhando como igreja para que isso aconteça. Até que a mensagem caia numa terra fértil, ela brote, né, ela possa germinar. A gente continua trabalhando para que as pessoas possam batizar-se e se aproximar, então, entrando no reino de Deus por essa porta de entrada que é o batismo, fazendo parte da igreja de Cristo. Essa grande ênfase da igreja. Porém, irmãos, o plano de Jesus, a obra de conquista de Jesus para as nossas vidas, ela vai além disso, além da salvação. O projeto de Deus não é apenas nós estarmos assim confortáveis num passaporte de vida eterna, porque isso é possível acontecer. A gente pode estar confortável e descansando porque a gente tem o passaporte da vida eterna. Nós nos entregamos a Jesus, nos batizamos, cremos no plano de salvação do Senhor para com as nossas vidas, e aí, a partir daí, muita gente relaxa, né, e espera o dia chegar. Mas eu quero trazer outros aspectos da conquista de Cristo em favor da nossa vida, porque isso mexe com o nosso posicionamento de vida. E eu entendo que o plano da redenção, ele é muito maior do que o plano de salvação. O plano de salvação, ele é a entrada, a porta de entrada para o reino dos céus. Mas a partir do momento que a gente faz parte dessa realidade espiritual, há todo um projeto de redenção. O Senhor está reconciliando com Ele a vida da humanidade. Essa reconciliação começa pela salvação. Mas existem muitos outros aspectos importantes que a gente precisa entender e tomar posse. Porque a gente corre o risco de não usufruir de tudo aquilo que o Senhor reservou para as nossas vidas como igreja do Senhor. E a gente está aqui para representá-lo. Nós estamos aqui como igreja de Cristo para fazer com que o nome do Senhor seja conhecido, seja temido nesta terra. Estamos aqui, eu creio, irmãos, que quando a gente decide viver a plenitude de Cristo em nossas vidas, isso honra demais o nome do nosso Deus, porque Ele preparou tudo isso para que a gente pudesse viver nessas boas obras, né? Deus preparou essas boas obras de antemão. Ele se antecipou e preparou todo um enredo, toda uma ambientação para que a gente possa viver essa realidade espiritual. E quando a gente deixa de viver isso, na minha opinião, nós não estamos valorizando tudo aquilo que Cristo conquistou por nós.
Há uma desvalorização, a gente não está vivendo a plenitude daquilo que Ele preparou para nós. Imagine, eu pedi para os papais e para as mamães, né, preparar, né, um ambiente especial para o retorno dos seus filhos essa noite lá na casa deles, né? Sei lá, uma caminha ou no quarto, né? Preparar um ambiente especial. Qual que é a expectativa, né, desse pai e dessa mãe que preparou todo esse ambiente especial para o seu filho? É que ele chegue ali hoje à noite, né, depois da festa aqui da entrada, quando voltar para casa, né, ele possa usufruir, aproveitar, né, curtir tudo aquilo que foi preparado pelos seus pais. Espiritualmente, irmãos, eu creio que é a mesma coisa. O nosso Deus, Ele preparou um ambiente muito poderoso para os seus filhos. E eu creio que ele se alegra quando nós podemos entrar nesse ambiente e curtir o máximo, aproveitar o máximo desse ambiente que Ele preparou. Quando a gente, não quero, né, não quero entrar nesse ambiente, eu creio que isso despreza, né, tudo aquilo que o Pai preparou para as nossas vidas. Então, que a gente possa aprender e receber e usufruir tudo aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas. E Ele preparou com sua própria vida, derramando seu sangue na cruz do Calvário. Amém? Então eu quero começar em Efésios capítulo 1 e verso 3. Aonde a palavra de Deus diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, a palavra aqui, ela está dizendo já algo tão poderoso para as nossas vidas, que há uma preparação de Deus para mim e para você, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe uma reserva, existe aí uma herança, existe algo que o Senhor deixou preparado para as nossas vidas. Isso foi preparado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para a sua igreja, para o seu povo. Bendito seja Deus que já preparou estas coisas, que já reservou tudo isso, toda essa sorte de bênçãos espirituais para as nossas vidas. Isso é a parte de Deus. Deus como um bom pai, Deus como um pai amoroso, Deus como um pai preocupado com os seus filhos, Ele deixa uma reserva de recursos para que a gente possa utilizar. Todo bom pai é assim. Chega uma fase da vida que a gente já conquistou tanta coisa, já vivenciou tanta coisa, né, já venceu em tantas áreas da nossa vida, e a gente começa a preparar, né, para que a próxima geração, para que os nossos filhos, eles tenham uma herança, tenham recursos para dar continuidade à sua história, à sua vida. Então o Senhor, Ele prepara. Ele já fez a sua parte. Existe uma herança, existe um conteúdo, existe algo tão poderoso que a Bíblia fala de bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais já estão reservadas nos céus em Cristo Jesus. Agora, irmãos, é preciso uma ação nossa. Nós precisamos entender que essa mesa retrata isso. Nós somos convidados a essa mesa, não como um estrangeiro, um forasteiro, alguém que chega a um ambiente e fica esperando alguém dar licença para a gente poder usufruir daquele ambiente. Sabe quando você vai visitar alguém? Você vai na casa de alguém que não é a sua casa. Você é uma visita ali. E aí você tem toda aquela cordialidade, aquela educação, né, e fica esperando os comandos.
Né? Olha, agora é hora de se assentar, né? Agora vamos comer. Você tem que... Não é a sua casa, não é o seu ambiente. O que a Bíblia está falando aqui, irmãos? Nós não somos mais estrangeiros, forasteiros, estranhos a Deus, mas aqueles que o receberam, aqueles que o aceitaram, aqueles que se entregaram a Cristo, receberam poder de ser chamados filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, de todas essas coisas. Então, na verdade, é como quando a gente chega, quando os meus filhos chegam na minha casa, eles vão abrir a geladeira, eles vão ver o que tem lá, eles vão sentar à mesa, e se eles estiverem com fome, eles vão comer. Eles têm essa liberdade, eles se apropriam, porque é a casa do Pai, então é a minha casa. Se tem um negócio ali na geladeira, é meu também. Eu quero ter essa liberdade de poder entrar e participar de tudo isso. É uma liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Então, às vezes, parece que Deus, Ele já preparou, ele já tem ali tudo pronto, mas o ser humano desse lado, não compreendendo essa realidade espiritual, não se apropria daquilo que Deus preparou. Eu tenho a impressão, pelo que a gente enxerga na história dessa convivência há tantos anos dentro do ambiente da igreja, que muita gente está dentro da igreja, mas ainda está mendigando na vida espiritual, ainda está empobrecido nas realidades espirituais. Ainda está cheio de carências, está muito distante daquilo que o Senhor já preparou. Eu coloquei aqui como se fosse como se fosse um complexo de inferioridade espiritual. Tem gente que parece que está nesse ambiente da fé, da graça, mas se sente ainda inferior espiritualmente. Está assim, muito fraquinho espiritualmente. Está sempre dependente, está sempre com dificuldades, está sempre passando por situações de fragilidade e que não consegue usufruir daquilo que o Senhor já deixou reservado para as nossas vidas. E eu creio que isso desonra o Senhor. Se o Senhor já preparou, se é nosso, se está reservado, o que honra um pai? Se o pai prepara a mesa do almoço, do jantar, o que honra o pai é que o filho tenha liberdade, sente e possa se fartar daquilo que o pai preparou para ele. Então, se há uma forma de nós honrarmos o nosso pai, é de fato tomarmos posse de tudo aquilo que está reservado para as nossas vidas em Cristo Jesus. Cristo já conquistou e eu preciso tomar posse dessas realidades espirituais. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para aquilo que é a história, os homens de Deus, eles são chamados a se apropriarem de tudo aquilo que o Senhor reservou para a vida deles. Por exemplo, quando Abraão é chamado, ele é chamado para ser uma bênção. Ele é chamado para que nele todas as famílias da terra sejam abençoadas. Ou seja, ele foi chamado para ser um homem de recursos espirituais, de recursos em Deus. Quando Deus chamou Abraão, não foi apenas para abençoá-lo, mas foi para transformá-lo na própria bênção. Tanto é que ele não era um homem perfeito, mas em qualquer ambiente que ele chegava, ali de alguma forma, por mais que houvesse escassez, Deus transformava aquele ambiente num ambiente abençoado, pela presença daquele homem de Deus naquele ambiente. Não importa se era deserto, se era montanha, não importa a dificuldade que fosse. Quando Abraão chegava, ali a bênção se estabelecia. E até mesmo quando ele errava,
quando ele fazia coisas que não eram da vontade de Deus, porque ele era um ser humano como nós, mesmo assim, irmãos, a bênção do Senhor não era retirada de Abraão. Deus o corrigia, mas a bênção continuava sobre a vida dele. E aonde ele estava, ali era um lugar abençoado. Essa é uma realidade espiritual, é uma figura espiritual daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. Então, quando a gente tem uma mentalidade de sermos apenas abençoados, a gente vive numa escassez e numa carência circunstancial. A gente está sempre, parece que, correndo atrás de algo que a gente não consegue dominar. A gente acha que a gente está sempre no prejuízo de algo que a gente ainda não conseguiu alcançar. A gente fica cansado de correr atrás da bênção, e quando a gente recebe, daqui a pouco a gente gasta, e daqui a pouco está correndo atrás de uma nova bênção. Nós não fomos chamados apenas para sermos abençoados. Nós somos chamados para tomar posse dessas heranças espirituais e vivemos essa realidade de sermos uma bênção aonde Deus tem nos colocado. Essa é uma posição que honra Cristo. Essa é uma posição que valoriza aquilo que Ele já reservou para as nossas vidas. Nós, quando nos apropriamos da mesa da comunhão, eu preciso entender isso. Existem recursos espirituais para a minha vida e eu quero honrar o meu Senhor. Ele fez tudo pela minha vida e eu quero me posicionar diante disso que Ele conquistou para mim. Então se posicione diante do Senhor. Tome posse das bênçãos espirituais que já estão reservadas na tua vida. Quando você se chegar hoje diante da mesa da comunhão, que isso seja uma realidade para você. É muito comum as pessoas gerarem uma codependência espiritual dentro das igrejas evangélicas, aonde muitos abusam disso e querem exercer essa codependência, dizendo, não, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa de mim, você precisa da minha oração, você precisa Não. Você foi chamado pelo Senhor, assim como eu, você foi chamado pelo Senhor para ser uma bênção, tomando posse de todas as bênçãos espirituais que Jesus já reservou para a sua vida. Isso é tremendamente libertador e isso te coloca num outro patamar espiritual. Então, sê tu uma bênção, né? Sê tu uma bênção, seja um abençoador na geração que o Senhor te chamou para representá-lo nesta terra. Uma outra coisa que Cristo conquistou foi uma ordem. Existe uma ordem estabelecida, conquistada pelo nosso Senhor. E eu quero falar sobre isso em Colossenses capítulo 1 e verso 18. Colossenses 1, 18, 19 e 20. Diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aqui há uma apologia sobre quem é Cristo, há uma defesa de quem é Cristo. Nele habita toda a supremacia de Deus, nele habita toda a plenitude da divindade, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Aqui dá aquela ideia de completo, de plenitude. Nele tudo é organizado, tudo é ordenado. A partir dele tudo se organiza.
A partir dele, todas as coisas ganham sentido, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Fora de Cristo, irmãos, não há ordem. Fora de Cristo só há desordem, só há bagunça, só há confusão. Não é possível haver ordem fora de Cristo, porque tudo parte dele e tudo volta para ele. Os céus só fazem sentido em Cristo Jesus, a terra só faz sentido em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia está falando. Então, olha, o mundo pode ter quantos séculos tiver, sem Cristo não há possibilidade de ordem, de organização, das coisas funcionarem direito. É por isso que o mundo hoje vive uma confusão. O mundo jaz no maligno. Pessoas que até talvez com boa vontade queiram se colocar como uma resposta para a humanidade. Mas a única resposta para a humanidade é Cristo Jesus. Fora do Senhor, não há resposta. Então não é governo, não é política, não é um pensamento humano. Por mais que haja boa vontade, não é um pensamento social, um pensamento de amor fraterno apenas que vai resolver a questão da humanidade. Fora de Cristo não há ordem. E as coisas só funcionam debaixo de uma ordem. É por isso que o texto continua falando, e depois nós vamos ver outros textos relacionados, que fala que Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo que se manifesta na terra. Há uma ordem aqui. A cabeça está no comando. E ela libera este comando para o seu corpo, que é a igreja. Por isso eu creio, irmãos, que a única solução para a humanidade, ela está dentro da igreja de Cristo. A única resposta para a humanidade é a igreja que traz, é o corpo de Cristo nessa terra. Só há sentido para a vida quando Cristo Jesus se manifesta. E aonde ele se manifesta? Dentro do seu corpo, que é a igreja. Esse é o lugar que as coisas funcionam. Eu não estou dizendo o lugar humano, mas o lugar espiritual onde as coisas funcionam. Quando a igreja de Cristo se manifesta, não importa a era, não importa a nação, a língua, o local que está, não importa a condição social, não importa se está no primeiro mundo, no terceiro mundo, se está na Europa, se está na América do Sul, não importa. Quando de fato a igreja de Cristo se manifesta, ali há ordem, e nessa ordem o corpo funciona, o corpo cresce, o corpo é alimentado, o corpo fica saudável. É em Cristo Jesus que essas coisas acontecem. Por isso que é somente em Cristo Jesus que há a resposta para a humanidade. Às vezes a gente vê muita gente dentro das igrejas hoje achando que a resposta da humanidade está em um grito social ou em um grito político. Não, a resposta para a humanidade está em um só grito: Jesus Cristo é o Senhor. E só nele há a resposta para a vida do ser humano. Nós não podemos nos rebelar contra essa realidade. Nós precisamos apenas obedecer e nos organizar debaixo do cabeça que é Cristo. Irmãos, é a cabeça que dá o comando para que as coisas possam funcionar. Quando o corpo se rebela contra a cabeça, alguma coisa esquisita está acontecendo. Uma enfermidade está acontecendo. Tem uma doença, o mal de Parkinson. O mal de Parkinson, a pessoa treme, e mesmo que a cabeça diga, para de tremer, de uma forma rebelde, o corpo continua tremendo. Ele se rebela contra a cabeça. Uma doença terrível, que existe. E o que isso fala? Que o corpo ele não pode se rebelar contra a cabeça. O corpo não tem uma vontade própria. Isso é tão sério, irmãos. Porque se só a ordem
em Cristo, que tem toda a plenitude de todas as coisas, e que tem um projeto de redenção eterna para reconciliar consigo todas as coisas, quem sou eu para ficar me rebelando contra a cabeça que é o meu Senhor? Então existe uma ordem. O corpo de Cristo não é rebelde. A igreja de Cristo não é uma anarquia. Se engana aquele que acha que pode viver uma anarquia, que é uma confusão, que cada um decide por si, dentro desse corpo. Está pecando contra o corpo, está pecando contra a cabeça, está pecando contra Cristo. Isso é muito sério. Talvez o mundo não compreenda o poder reconciliador que há na igreja, porque a gente está se rebelando contra a cabeça que é Cristo. A nossa posição é uma posição de obedecer à ordem da cabeça. Quando a cabeça manda, é uma ordem. Aqueles que discernem essas coisas, de fato, se submetem a Cristo e de fato são o seu corpo. Quando Jesus, ele falava com alguém, as pessoas talvez não tinham a compreensão que nós temos hoje, mas aqueles que obedeciam à ordem da cabeça, de fato, seguiam a Jesus, estavam conectados a Ele. Quando Jesus passa pela banca ali dos cobradores de impostos, e ele fala para Levi, siga-me, aquele homem entende que não foi um convite, mas foi uma ordem. Ele largou o seu posto de trabalho na hora e seguiu Jesus. E por isso hoje a gente fala sobre ele, porque ele estava conectado ao cabeça. A vida dele ganhou um propósito ali. Quando Jesus passa lá, e vê Zaqueu na árvore, ele diz, desce daí, Zaqueu, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. Ele desce na hora, ele obedece. Ele entende que aquilo que Jesus falava era ordem. E hoje parece que a igreja pensa que o que Jesus está falando é só uma dica, é só uma sugestão. É sugestão. Imagine, irmão, se a nossa cabeça desse só sugestões para o nosso corpo. Ia virar uma confusão. É ordem. É ordem. Ordem e decência. Assim que as coisas vão funcionar bem. Assim que, de fato, o corpo vai crescer em saúde. Só a igreja que é ligada ao corpo e a cabeça que é Cristo pode trazer ordem ao caos. Nós somos a resposta. A nossa mensagem é a resposta para a humanidade. Continuando aqui, eu quero falar um pouco sobre a nossa posição. E aqui eu vou ler um pouquinho mais de texto, que é Efésios capítulo 1. Nós vamos começar no 17, e eu peço que você preste atenção. Diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de
todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então aqui é um clamor bíblico, um clamor do apóstolo Paulo, quando ele diz: eu clamo que vocês consigam entender essa realidade espiritual. Eu clamo a Deus que os olhos do coração de vocês possam enxergar essas realidades espirituais. Mais uma vez, para ficar claro, de quem é Cristo Jesus. E fala de toda a grandeza, toda a plenitude, todo o posicionamento. E para ficar mais claro, que todas essas sortes de bênçãos que estão reservadas nas regiões celestiais estão em Cristo Jesus. O texto aqui diz: porque Cristo está assentado à direita de Deus, e ali Ele exerce autoridade sobre todas as coisas, todo domínio, todo governo, todo poder, todo nome, não só na era bíblica, mas em todas as eras, para que não fique dúvida que Ele é a autoridade sobre todas as coisas. E a Bíblia ainda diz nesse texto que nós lemos que Ele é o cabeça, e tudo isso Ele prepara para a sua igreja. E o texto fala que tudo isso está debaixo dos seus pés. Entenda isso, irmãos. A Bíblia é muito clara para mostrar aonde está a nossa posição de autoridade espiritual em Cristo Jesus. Quando Jesus chama os seus discípulos, que depois Ele designou apóstolos, Ele chama ali na grande comissão da vida desses homens, e Ele diz o seguinte: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Esse texto está parafraseando aquilo que Jesus falou. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Debaixo dessa autoridade, então, Ele vai designar os discípulos. Diz: vão, portanto vão. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ensinado. E eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Então Jesus está dizendo: eu vou estar com você, e não só a presença, mas a minha autoridade, toda a autoridade me é dada. Então vão debaixo dessa autoridade. A analogia aqui do texto é de um corpo. Jesus é o cabeça que está sentado à direita do trono de Deus, nele habita toda a plenitude da divindade e toda a autoridade está sobre ele. E ele exerce essa autoridade colocando todas as coisas debaixo dos seus pés. Para que fique claro, a Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. Como que Jesus estabelece essa autoridade, ou deseja estabelecer essa autoridade? Através da sua igreja, porque cabeça não tem pé. Quem tem pé é o corpo. Por isso a gente está incluído nessa autoridade. Assim como Jesus incluiu os discípulos na sua autoridade, não só naquela era, mas na era vindoura, a sua igreja está incluída nessa autoridade. Nós temos uma posição de autoridade como representantes de Cristo nesta terra. E quem exerce esse domínio e essa autoridade, que coloca todas as coisas debaixo dos seus pés, é a igreja de Cristo, entendendo a sua posição e assumindo a sua posição. Por isso, é de se estranhar quando a igreja fica apática, quando a igreja fica fraquinha, não está exercendo aquilo que Cristo proveu e designou como missão da igreja. Irmãos, nós temos aqui as oportunidades de abrir as salas de oração. Todo dia aqui tem sala de oração pela manhã, e eu sei que poucos podem vir, ou desejam vir, mas a sala de oração está aberta aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã. Sexta-feira nós temos sala de oração aqui, toda sexta-feira à noite, às 8 da noite. E quando eu entro numa sala de oração, irmãos,
eu entro imaginando que é uma sala de governo. É assim que eu penso, uma sala de comando. É como um quartel-general espiritual, aonde eu entro e ali eu exerço a minha autoridade em Cristo Jesus. E ali eu declaro, diante da autoridade que eu represento nesta terra, como autoridade de Cristo Jesus, eu declaro o favor de Deus sobre cada circunstância, sobre cada vida, sobre cada situação, sobre aquilo que chega até o meu conhecimento. É uma sala de governo, é uma sala de comando, é uma sala de autoridade. Eu quero que você entenda isso, porque isso muda a forma que você se achega até Deus diante dEle, né? E a sua oração muda, porque você é chamado, assim como eu, como um profeta do Senhor para essa geração. Uma liberação da palavra de autoridade de Deus sobre essa geração. Nós devemos nos apropriar desse posicionamento. A igreja precisa entender de quem ela é e da sua autoridade em Cristo Jesus. Nós estamos acima de qualquer governo, de qualquer era. Isso fala de tempos, isso fala de domínio, de governo, de supremacia. Nós representamos aquele que está muito além de tudo isso, o nome que está muito além de tudo isso. Nós representamos o Senhor. Então, se a gente deixa de fazer isso, é como se a gente... acho que isso aí é demais, acho que isso aí é demais para mim, acho que não foi Jesus que proveu isso para mim, não, né? Vou continuar aqui na minha vidinha. Não, irmãos. Nós estamos aqui para representar a autoridade de Cristo nessa terra. A igreja tem essa autoridade, nós temos essa autoridade, a nossa história tem que mostrar essa autoridade, a nossa postura deve exercer essa autoridade que Cristo conquistou em favor das nossas vidas. Deixa o coitadismo fora da igreja, né? Deixa o vitimismo fora da igreja. Para com isso. Jesus chamou homens e mulheres de autoridade, para romper em autoridade, para quebrar os limites através da autoridade que é dada por nós, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa mesa é uma mesa de autoridade, de posicionamento, né? Essa mesa é uma mesa de herança espiritual, né? Esta mesa é a mesa que faz com que a gente honre o nome do nosso Deus e tudo aquilo que Ele conquistou por nós, através de Cristo. Mais uma conquista dada pelo nosso Senhor. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 de Coríntios 5 e 21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Veja, então, o que Cristo conquistou por nós. O santo, o puro, o sem pecado, Jesus Cristo, que viveu nesta terra sem pecado, portanto, nenhuma acusação cabia sobre a vida de Jesus, não havia acusação que servia em Jesus Cristo, porque Ele era santo, não havia pecado sobre Ele, mas Ele escolheu nos substituir. Ele escolheu levar sobre si todos os pecados da humanidade. Ele escolheu se enfermar em nosso favor. Ele se tornou pecado diante de Deus, substituindo a nossa vida, morrendo por isso. Isso é claro, a igreja prega esta palavra o tempo todo. E nós estamos aqui porque recebemos pela fé aquilo que Cristo conquistou por nós. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Tudo bem até aí? Mas o texto, ele fala de algo que a gente também precisa tomar posição. Ele diz, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E a gente precisa entender isso. A expectativa bíblica revelada na palavra é que nós também possamos tomar
posse da nossa posição de sermos a justiça de Deus nessa terra. Como crente, você já parou para pensar isso? Você foi chamado para ser a justiça de Deus nessa terra? Não sei se você parou, mas a Bíblia está falando que, e é isso aí. A Bíblia está dizendo que nós somos feitos a justiça de Deus. Então, se eu não quero ser, é como se eu dissesse, então eu não quero aplicar a Bíblia na minha vida. O que é ser a justiça de Deus nesta terra? É que a nossa vida, a nossa história, aquilo que a gente está construindo através da nossa existência, dos nossos dias nesta terra, possam trazer essa mensagem da justiça de Deus. Essa é a grande mensagem que a minha vida precisa mostrar, para que quando as pessoas olharem para aquilo que eu estou construindo, elas possam entender que existe um Deus que é amoroso, existe um Deus que proveu salvação, mas existe uma mensagem que esse Deus traz de justiça, e que eu preciso prestar atenção nisso, porque fora dessa justiça de Deus não há salvação. É a história que eu contei domingo passado de Noé. Noé, no tempo muito remoto, ele constrói, ele tem uma obra, ele tem um trabalho, e aquilo que ele constrói é um testemunho contra as pessoas que estão vendo aquilo e não estão levando a sério. É uma marca, um símbolo de que há uma justiça em Deus. Não se brinca com Deus, de Deus não se pode zombar. Nós levamos a sério aquilo que é o nosso compromisso com o nosso Senhor. Nós não estamos construindo uma arca, mas a arca que Noé construía era o símbolo de que somente dentro daquele lugar havia salvação. E quem negligenciou isso morreu. Foi alcançado pelo dilúvio. Nós somos feitos justiça de Deus e hoje nós não construímos uma arca, mas a nossa vida, o nosso estilo de vida, a nossa dinâmica de vida, as escolhas da nossa vida, a história da nossa vida, deve passar essa mensagem de que só aqueles que estão em Cristo Jesus, que tem esse estilo de vida, que fez a sua opção de vida, é que tem salvação. E fora desse ambiente, só há condenação. Nisso nós somos feitos a justiça de Deus. Então eu preciso ter muito claro que mensagem que a minha vida está passando, porque às vezes a gente quer passar uma mensagem de sucesso em diversas áreas. Então, uma família de sucesso, né, aquela família de foto de perfil de Facebook, de Instagram, de rede social, aquela família bonita. Quero ter sucesso na minha carreira, nos meus negócios, naquilo que eu desenvolvi financeiramente. Eu quero ter sucesso em tantas coisas. E às vezes as pessoas estão dentro da igreja e são, não, aquela é um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Mas que sucesso é esse, irmãos? Quando eu penso sobre essas coisas, eu me lembro do meu avô, o meu avô Aclésio. Meu avô Aclésio, que já faleceu, ele nunca foi muito bom de ganhar dinheiro. Nunca ganhou muito dinheiro na vida. Não teve uma carreira, uma profissão que eu pudesse dizer, uau, vou me inspirar, né, nisso que ele fez. Não. E ele nem falar muito falava, ele ficava em silêncio a maior parte do tempo. Poucas vezes eu também não sou de falar, então a gente só conversava com os olhos. Mas se há uma pessoa que marcou a minha vida como alguém que mostrou que só há um único caminho para a salvação, foi o meu avô. Ele mostrou isso para mim, que só em Cristo há salvação, que só em Cristo há perdão de pecados, que só em Cristo há vida eterna. Então, se há alguém que eu tenho certeza no meu coração que está com Cristo, é o meu avô, porque ele passou essa mensagem para mim. Essa mensagem me inspira até hoje. Então, tem outras pessoas da minha família que me inspiram para um lado, me inspiram para outro, mas quem me inspirou, né, mostrando
que a justiça de Deus é real, é o meu avô. Isso é tão importante, irmãos. A história da nossa vida mostrar isso. Eu, como pastor, já é normal, né? Eu participei já de centenas, talvez milhares de velórios. E às vezes em alguns velórios, eu não sei, eu fico meio assim, e agora, né? O que eu falo aqui? Não sei, não tenho muita esperança. Vou ser sincero com vocês, tem que passar um pano ali para poder trazer uma mensagem para quem está vivo. Então, o que a história da nossa vida, ela está mostrando, as escolhas da nossa vida, é que vai valorizar isso aqui, ó. O meu Senhor se entregou por mim, e que a minha vida possa mostrar a justiça de Deus nessa terra. Essa é a melhor mensagem que você pode passar para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família, para as pessoas que te amam. Amém? Tá vivo aí? Porque essa foi para espremer, né? Amém. Tudo bem. Aguenta firme aí. Como último aspecto daquilo que Cristo conquistou em favor da nossa vida, eu quero compartilhar com vocês Romanos capítulo 1, verso 17. E aqui eu não estou encerrando todas as conquistas de Cristo, porque elas são incontáveis, mas aqui eu estou falando só de algumas para a gente poder tomar a ceia do Senhor. Romanos capítulo 1, verso 17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Toda a conquista foi garantida por Cristo. Do início ao fim. Qualquer apropriação que a gente faça de tudo isso que eu falei, tem que ser pela fé. A fé é a única linguagem que nos dá acesso às coisas de Deus, a essas coisas espirituais. É pela fé que eu me aproprio da minha herança espiritual. É pela fé que eu me posiciono diante da autoridade espiritual que está sobre a minha vida. É pela fé que eu tomo uma posição de ser a justiça de Deus nessa terra. Tudo inicia e termina pela fé. O justo viverá pela fé. Noé foi justificado pela fé e não pela construção da arca. Era algo que começou invisível no seu coração. E aquilo, então, a cada dia impulsionava a fé de Noé para que ele continuasse o seu trabalho. Do início ao fim, pela fé. Ele entrou na arca e salvou a sua família pela fé. Ele é a demonstração de que tudo é pela fé. Isso aqui é tão importante, irmãos, porque aquilo que Cristo conquistou em favor das nossas vidas é do início ao fim pela fé. O justo viverá pela fé, nunca pelas obras. E aqui eu quero que você preste atenção nisso. É muito sério, porque muitas vezes nós entendemos em aplicar uma fé para a salvação. E aplicamos a fé para a salvação. Pela fé nós nos apropriamos do Senhor. Pela fé nós começamos a obedecê-lo e vamos às águas do batismo. Pela fé nós começamos a nossa carreira cristã. Mas, em algum momento, por alguma confusão de informações, a gente pode declinar na fé. Entendendo que agora eu posso, pelo meu próprio esforço, construir alguma coisa na minha carreira cristã. E aí aquilo que eu tinha lançado aos pés de Jesus pela fé, eu pego para mim de novo. Porque eu acredito que agora eu estou com condições de poder ser santo e parar de pecar. Eu tomo para mim de novo.
Quando isso acontece, eu estou desprezando aquilo que Jesus Cristo conquistou, e agora eu falo, deixa que eu cuido do meu dia a dia aqui. E quantas pessoas, por esse entendimento, entram num parafuso espiritual, numa paranoia espiritual, e um dia se enche de fé, e fala, não, agora eu estou cheio de autoridade, cheio de fé, agora eu vou declarar, agora eu vou fazer, vou acontecer. E aí acontece um probleminha, né, um problemão, alguma coisa acontece na vida e a pessoa perde a fé. Agora não tenho mais fé. Agora não tenho mais condições. Agora acabou tudo. Agora já era. E a pessoa vive uma gangorra espiritual, né, de altos e baixos. Um dia está bem, cheio de Deus. Outro dia eu errei, sei lá, gritei lá com a minha esposa, fiquei bravo em casa, qualquer coisa assim, agora já não tenho mais fé. E isso pode extrapolar numa condição, irmãos, que tem gente que acorda pela manhã um dia e sente que está salvo. Aí acontece alguma coisa durante o dia e quando vai estar falando, agora eu vou para o inferno. Aí, às vezes está bem, às vezes está mal. E se condiciona às circunstâncias da vida. É como se você falasse, não, então eu não acredito naquilo que Jesus conquistou por mim, agora eu estou tentando resolver a minha própria questão. Tem muita gente andando assim. Como é que essa pessoa vai viver uma vida constante de justiça de Deus? Uma vida constante de autoridade no nome de Jesus Cristo? Uma vida constante de herdeiro da salvação? Porque um dia ela pode estar bem, outro dia fala, não, agora não tenho mais autoridade. Agora eu não tenho mais herança para poder usufruir, né? Agora eu não sou mais a justiça de Deus. E aí começa uma decadência espiritual. Como eu vejo isso dentro da igreja? Isso é desprezar a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Ele se fez pecado no nosso lugar. Ele resolveu a questão do pecado das nossas vidas. A questão do pecado das nossas vidas, ela é resolvida pelos méritos de Cristo. A salvação é graça sobre as nossas vidas, é mérito do Senhor. Eu não posso acrescentar nada a isso. A minha única forma de acessar essa realidade espiritual é pela fé naquilo que a palavra de Deus está falando ao meu respeito. E quando eu aplico fé para a salvação e para a santificação diária, eu me aproximo cada vez mais dessa realidade espiritual. Cada vez mais eu sei que o Senhor me ama. Cada vez mais eu sei que Ele me quer perto. Cada vez mais eu vou me apropriando e vou me enchendo de quem Ele é. Eu quero entrar nesse ambiente de glória e poder cada vez mais refletir a sua glória. Não por ser um homem perfeito, mas por ser um homem cheio de fé. Viver pela fé, acordar pela fé, dormir pela fé, sabendo que cada vez mais eu vou estar próximo da revelação do meu Deus. Isso me coloca numa posição de vida diferente. A pregação de muitas igrejas está destruindo a fé, colocando como se tivesse algo que a gente tem domínio. Nós não temos domínio. E eu não estou aqui dando licença para você viver uma vida promíscua, uma vida suja, uma vida de pecado, uma vida de viver de qualquer jeito, porque Deus conhece aqueles que são dele, e Deus não se deixa zombar, não se deixa enganar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não deixa de ser quem você é em Cristo Jesus por um acidente. Você já viu alguém que vai, assim, pregar? Vamos pregar um prego aqui, né? Você pega o prego aqui, o martelo, assim, agora eu vou dar uma martelada bem no meu dedão, né? Pá! Já viu que está com... Quem trabalha com isso, com a unha toda roxa aqui, né? Prende no carro, prende dá uma martelada. Ninguém dá uma martelada no dedo porque está querendo sofrer, sentir dor. É um acidente. Tem situações na nossa vida que é um acidente.
e que a gente precisa precaver para que ele não aconteça. A gente precisa entender isso, irmãos. Um acidente no nosso percurso não pode roubar a nossa identidade. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E eu sei que cada vez mais eu vou me aproximar dele e vou vencer esses obstáculos na minha vida. O justo viverá pela fé. Sem isso, nós não poderíamos nos achegar à mesa da comunhão. Sem esse entendimento, nós nunca iríamos romper em fé, andar em fé. É pela fé que eu vou viver cada vez mais próximo ao Senhor. Ele vai me moldar, vai me lapidar, a cada experiência da vida. Se a gente for voltar lá no início da pregação, não posso demorar muito, mas Abraão errou 2 vezes. Feio, por medo. Sempre quando tem medo, irmãos, quando você age no medo, você vai quebrar a cara. Por medo. Ele tinha medo, né, dos reis, né, do faraó, e ele falou que a sua esposa era a sua irmã. Mentiu. Foi um erro de percurso. Mas aquilo, Deus nunca falou assim, agora não vai ser mais uma bênção, Abraão. Agora você não vai ser mais o abençoador das famílias da terra. Deus nunca mudou o propósito na vida do Abraão. Ele corrigiu. Então tem circunstâncias da vida que Deus vai puxar a nossa orelha para nos corrigir. Mas Ele nunca vai te dizer, agora você não é mais meu filho. Porque você não é filho porque você é bonzinho, você é filho porque Cristo conquistou esse direito na cruz do Calvário pela sua vida. É por isso que nós somos filhos de adoção. Porque Cristo decidiu nos amar e nos inserir na família da fé. Amém? Eu quero que você repita comigo algumas coisas aqui para fixar na sua mente. E você vai repetir isso pela fé. Crendo em tudo aquilo que Jesus conquistou em favor da sua vida. Nunca mais sinta-se inferior. Não deixe o complexo de inferioridade espiritual tomar conta de você. Porque o mundo te pressiona, né? E vai falar assim, não, você não conseguiu conquistar, você não conseguiu ter carreira, não conseguiu ter dinheiro, você não conseguiu ter família, você não conseguiu ter isso, não conseguiu ter aquilo. E isso vai te deixando com um complexo de inferioridade. Começa a olhar pela ótica bíblica. Quem você é em Cristo Jesus. Aquilo que Cristo Jesus conquistou em favor da sua vida. Toma posse dessa posição espiritual. Isso vai fazer toda a diferença para a tua vida. Então eu quero propor que você repita algumas coisas comigo aqui, pela fé. Se você não tiver fé, trava o seu dente assim, ó, e fica aí quieto. Mas se você tem fé, declara, se apropriando dessa realidade. Se apropria dessa realidade espiritual. Tome posse disso. Nós estamos aqui para tomar posse de quem nós somos em Cristo Jesus. Ele conquistou, está ao meu alcance, e eu quero tomar posse. Então, nós vamos declarar aqui na primeira pessoa. Diga assim, eu sou herdeiro de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Está quase bom. Está um pouco presbiteriano. Eu quero mais pentecostal. Eu quero mais vontade de falar, tá bom? Abre sua boca aí e repete. Eu vou falar de novo então. Eu sou herdeiro de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu sou um abençoador. Eu sou a justiça de Deus. Eu vivo pela fé. Minha oração é poderosa e eficaz. Eu represento Jesus Cristo nesta terra.
Essa é uma realidade espiritual, irmãos, que quando você hoje comer o pão, beber o cálice, tome posse dessa realidade espiritual na sua vida. Eu tenho certeza que você vai ter um mês diferente, vai ter uma oração diferente, vai poder ter uma influência diferente aonde o Senhor estiver te mandando. Amém? Eu ainda quero orar por você, fique em pé no seu lugar. Peço que os irmãos que vão servir a ceia, ajudar na ceia, já estejam se posicionando. Mas eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, eu quero apresentar aqui a vida dos meus irmãos, de cada um deles. Ó Pai, que esta palavra, Senhor, venha de fato nos liberar para uma nova condição espiritual. Nós queremos valorizar, Senhor, cada gota de sangue, cada direção do Teu sacrifício, Senhor, em favor da nossa vida. E tudo aquilo que o Senhor conquistou, Senhor, para a Tua igreja. O Senhor preparou, Senhor, esse ambiente de herança virtuoso, poderoso, esse ambiente de domínio, de governo, de autoridade, esse ambiente de fé, Senhor, para que a gente possa romper limites e barreiras e alcançar coisas que a gente ainda não alcançou. Ó Deus, nós cremos no Teu favor sobre as nossas vidas e nós queremos Te honrar, Senhor, aqui, Senhor, no símbolo do pão e do cálice. Nós queremos Te honrar pela fé, Senhor, viver, Senhor, representando o Seu nome, sendo a justiça de Deus nesta terra, sendo sal desta terra e luz deste mundo, Senhor. Por isso, ó Pai, derrama do Teu favor sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Senta um pouquinho, para que a gente possa entender a importância da ceia. A ceia do Senhor é para aqueles que creem, é para aqueles que estão em comunhão com a igreja de Cristo, é para aqueles que entendem a sua posição em Cristo Jesus. A ceia do Senhor é para aqueles que são batizados segundo o batismo cristão evangélico, porque são revelados no corpo de Cristo, entram na dimensão do corpo de Cristo. Então, por isso a gente sempre diz, né, aqueles que estão em comunhão com a sua igreja e aqueles que são batizados segundo o batismo cristão evangélico. Talvez, né, alguns ainda não são batizados. Nós teremos o nosso encontro o mês que vem, e ainda esse ano nós faremos um novo momento de batismo e filiação. Então você que está em plena comunhão com a igreja, você que é batizado segundo o batismo cristão evangélico, eu quero convidar você a ficar em pé para participar do pão e do cálice. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ele já sabia, conhecia o plano da salvação, o plano da redenção. Ele nos amou primeiro. Não há limite no seu amor, é um amor incomparável. É um amor difícil de nós colocarmos uma medida humana, difícil de explicar em palavras. Somente experimentando este amor é que a nossa vida é transformada. Que a nossa vida possa ser transformada de glória em glória, de experiência em experiência, e cada vez mais a luz do Senhor possa raiar sobre a nossa vida. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro, e o nosso retorno sob este amor é amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, até que Ele venha. Comei todos em memória do Senhor, até que Ele venha.
Declare. Cálice de uma nova aliança. O cálice nos fala do nosso comprometimento com o nosso Senhor. Assim como a noiva veste, usa a sua aliança, o cálice da nova aliança fala que nós somos prometidos para o noivo, que nós somos compromissados para o noivo, que nós nos preservamos para Ele, que nós o amamos e o aguardamos até que Ele venha, que um dia aquilo que fazemos pela fé nós veremos face a face nas bodas do Cordeiro, no casamento de Cristo com a sua igreja, no momento final, no momento em que a justiça de Deus ela vai ser visível por todos, mesmo aqueles que não queiram, um dia vão ter que se ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas hoje nós dizemos isso com a liberdade do Espírito, dizendo, somos aliançados com o nosso Senhor. Que isso possa ter um significado definitivo nas nossas decisões. Bebei dele todos, honrando o nome do Senhor, até que Ele venha. Ao Senhor toda a honra, glória, todo louvor, adoração, toda gratidão e reconhecimento. Estamos aqui, Senhor, diante da mesa da comunhão, confessando quem nós somos em Ti, honrando, Senhor, as Tuas conquistas em favor das nossas vidas. E queremos, Senhor, ó Deus, declarar um mês eclesiástico, poderoso, virtuoso, ó Deus, um mês produtivo, um mês de vitória, um mês em que o Teu nome seja honrado através das nossas decisões, de tudo aquilo que fizermos, Senhor. Assim nós consagramos este tempo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus.